Para responder à segunda questão relacionada à idade, penso que todas as idades são afetadas. Infância, quando ainda somos crianças, e também pode acontecer quando somos adolescentes, quando formos adultos, por aí 50 mais, quando já estamos na idade mesmo adulta. Algumas características que são acompanhadas por essas idades, há muito tempo. Por exemplo, a criança, quando nasce, começa já a crescer um bocado, a maior preocupação de saber, tanto da mãe, assim como da própria criança, em saber como é a relação de afeto, né? Gostar de mamãe, gostar de papá, como é a relação de amizade na zona, em casa, assim como cuidar até certo ponto um pouco de aparência, apesar de que isso não se nota muito, porque ainda é uma fase muito prematura, podemos assim considerar. Agora, na idade da adolescência, nós testemunhamos um momento em que aí temos maior força da saúde psicológica, onde o psicológico e o emocional costumam entrar um pouco assim em colisão. Como é que isso acontece? A mulher começa a se preocupar com a aparência física, né? Com a aparência psicológica, ao saber, por exemplo, que ela tem que ser bonita, se ela parecer um pouco feinha, as outras pessoas vão colocar ela na situação de bullying, ela tem que ter o melhor estilo na sala de aulas, ou a forma de vestir e tal. Se formos já trazer aqui com mais facilidade a questão já emocional, é a forma como vai lidar com estes colegas, que tem que ver a ela bonita, tem que reconhecer, tem que criar essas boas relações com ela, porque ela acha-se feia ou não acha feia, okay, tudo mais. Coisas de mudar, começa já a ter o ciclo menstrual, começa a não entender isto ou aquilo, querer entender tudo ao mesmo tempo, às vezes querer fazer o que não deve, às vezes querer ouvir, mas não deve ouvir, e às vezes querer ser adulto enquanto é criança, às vezes querer ouvir, mas não deve, às vezes não querer ser educada, porque já sabe. Quer dizer, é uma confusão de coisas. Depois, quando chega já na idade adulta, vamos por aí, a idade dos 30, por exemplo, aliás, a fase já de jovem, né? A jovem, quase a transição para a fase adulta. Aí onde conseguimos testemunhar a questão de maturidade. A pessoa já sabe como é que deve se comportar em relação aos outros, o que deve, o que não deve. Temos aí a componente emocional. Como é que se deve comportar, a questão de relações sexuais, como é que devem ser feitas, construção da sua própria família, cuidar de um filho, de uma filha, como é que vai ser. Depois dos 30 anos, vamos por aí, 35, 40, antes dos 50, chegamos naquela fase onde encontramos algumas crises. Uma delas até a crise da meia-idade, onde a pessoa já começa a pensar, será que aquilo tudo que eu vivi, o meu investimento todo valeu a pena? Será que eu consegui construir aquela casa dos sonhos que eu tanto ambicionava na fase juvenil? Será que eu construí os 2 andares que eu tanto queria? Aquele esposo que eu tenho, será que é esse que deve ser? Por que não foi aquele Existem Tomás essas questões lá? também. Sim, por que não foi aquele lá que tanto me mandava mensagem e este aqui parece que não se preocupa mais comigo? Parece que o estilo dele agora já não é tal. Quer dizer, uma confusão que acontece, essa tal crise de meia-idade, onde parece que um desespero, um arrependimento, um pensamento de será que posso voltar atrás? Será que posso voltar a me apaixonar por um outro homem, não este que está comigo? E o inverso acontece com o homem. Ele também pensa até certo ponto de quase mesma forma, só que o homem ele depara com uma situação onde nós acabamos dando aconselhamento, aconselhamos ao homem a dar